Estamos vivendo nos derradeiros dias antes da segunda vinda de Cristo. Enquanto os indícios do tempo se desenrolam ao nosso redor, uma pergunta ecoa nos corações dos fiéis e dos buscadores da verdade. Será que Cristo retornará em breve? Imagine um mundo onde o sol se põe, pintando o céu com tons de laranja e rosa, indicando o fim de um dia e o início de outro. Essa ocorrência diária não é apenas um espetáculo visual, mas uma metáfora para as profundas mudanças e sinais que antecipam eventos significativos em nossa jornada espiritual. Essas mudanças são como os sinais que antecedem a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, eu o guiarei por uma exploração de 8 sinais que indicam a proximidade do retorno de Jesus. Esta jornada é essencial para aqueles que buscam orientação no livro do Apocalipse e uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Além disso, farei uma poderosa oração com vocês, invocando o nome de Jesus. Portanto, acompanhem até o final e abram seus corações para receber as bênçãos desta oração. Neste momento crucial da história, reflitamos sobre as palavras de Jesus em Mateus 24:6, onde ele mencionou as guerras e os rumores de guerras, dizendo: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Este versículo serve como um farol, guiando-nos na compreensão dos tempos e preparando nossos corações para sua volta. Agora, vamos explorar 8 sinais profetizados que devem se cumprir antes da volta de Cristo. O primeiro sinal dos tempos é o derramamento do Espírito Santo, um evento crucial predito em Atos 2:17. "Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas." Esta profecia não apenas descreve futuros eventos, mas também demonstra o compromisso contínuo de Deus com a humanidade. Podemos comparar esse derramamento do Espírito Santo às primeiras gotas de chuva em uma terra árida, trazendo rejuvenescimento e nova vida. Nos dias atuais, testemunhamos esse despertar espiritual, com o poder do Espírito se manifestando através dos dons espirituais, estimulando movimentos de avivamento e transformando vidas. Este derramamento não é exclusivo para alguns, mas é generosamente oferecido a todos que o buscam. O Espírito Santo não só revigora nossa fé, mas também nos capacita a servir com paixão, testemunhar com ousadia e aprofundar nossa comunhão com Deus. O papel do Espírito Santo é fundamental para convencer o mundo do pecado, justiça e julgamento, como mencionado em João 16:8. Essa convicção é essencial para levar as pessoas ao arrependimento e fé em Cristo. O Espírito Santo não condena, mas corrige amorosamente, guiando-nos para a verdade do Evangelho. Além disso, o derramamento do Espírito Santo nos enche de esperança e antecipa a era vindoura, oferecendo um vislumbre do reino de Deus já operando entre nós. Este evento nos lembra que Deus está ativamente envolvido em nosso mundo, atraindo pessoas para si mesmo. Ao experimentarmos esse derramamento do Espírito Santo, sejamos cheios de esperança, alegria e um compromisso renovado de sermos instrumentos do amor e da graça de Deus em um mundo sedento por sua presença. O segundo sinal dos tempos é a restauração de Israel e a conversão do povo judeu, como descrito em Romanos 11:25 e 26. Este evento profético é como um aguardado reencontro em uma grande história familiar, simbolizando o cumprimento das promessas de Deus e o término de seu plano redentor para judeus e gentios. A restauração de Israel como nação em 1948 marca um marco significativo na profecia bíblica, conforme visto em Ezequiel 37:21 e 22. Este restabelecimento é um lembrete da fidelidade de Deus em realizar seus planos, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Assim como um jardineiro revigora uma árvore adormecida, Deus reviverá os corações de seu povo escolhido, levando a conversão do povo judeu à fé em Jesus como o Messias. Esta conversão terá um profundo significado espiritual para o mundo todo, representando a unificação de todos os crentes sob um único Messias. Devemos acolher nossos irmãos judeus com humildade e amor, reconhecendo que todos fazemos parte da família de Deus. A restauração de Israel e a conversão do povo judeu são um farol de esperança e um testemunho poderoso da veracidade das Escrituras, encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé, confiando nas promessas de Deus e em seu tempo perfeito. Os acontecimentos em Israel e Jerusalém devem nos lembrar da proximidade do retorno de Cristo.
Ao testemunharmos esses eventos, ergamos nossos olhos em antecipação, sabendo que nossa redenção se aproxima a cada dia que passa. O terceiro sinal dos tempos é o surgimento de falsos profetas, e o engano espiritual como alertado em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Devemos estar atentos a esses enganos, assim como um capitão navega cuidadosamente para evitar águas traiçoeiras. Os falsos profetas muitas vezes se disfarçam como portadores da verdade, mas são como lobos em pele de cordeiro, como Jesus nos advertiu. Para identificá-los, precisamos conhecer a verdadeira palavra de Deus e mergulhar nas Escrituras diariamente, como os bereanos faziam em Atos 17, 10 e 11. A apostasia, ou afastamento da fé, também é um sinal crítico do fim dos tempos, como mencionado em 2 Tessalonicenses 2, 3. Este afastamento gradual das verdades fundamentais do cristianismo muitas vezes é acompanhado pelo declínio moral na sociedade, conforme profetizado em 1 Timóteo 4, 1. Diante desse engano espiritual, devemos nos apegar ainda mais à nossa fé, sendo guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Embora o aumento da apostasia seja desanimador, não devemos desesperar, mas agir. É um chamado ao avivamento, à oração e ao compromisso renovado de compartilhar o Evangelho com ousadia e amor, sendo uma luz em meio à escuridão crescente do mundo. O quarto sinal dos tempos é o aumento da ilegalidade, conforme observado em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse aumento da ilegalidade é um reflexo do estado do nosso mundo, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. É como uma videira rastejante que lentamente sufoca um jardim outrora vibrante, transformando-o em um lugar de decadência. A ilegalidade não é apenas uma violação das leis sociais, mas também um afastamento dos mandamentos de Deus, manifestando-se como decadência moral e ética. O amor esfriando é uma consequência direta dessa ilegalidade. À medida que as pessoas se afastam da lei de Deus, sua capacidade de amar altruísta genuinamente diminui, como uma luz que lentamente perde seu calor e brilho. No entanto, em tempos desafiadores como este, somos chamados a ser faróis do amor de Deus, como o bom samaritano em Lucas 10, 30, 37. Nossa resposta ao aumento da ilegalidade deve ser de compaixão e amor inabaláveis. Portanto, sejamos vigilantes em nossa fé, firmes em nosso amor e inabaláveis em nosso compromisso com a palavra de Deus. Em um mundo de crescente ilegalidade, nosso amor e justiça devem brilhar mais forte do que nunca. Quinto, o aumento de guerras e conflitos. Como Jesus disse em Mateus 24:6, a ocorrência de guerras e conflitos é um sinal dos tempos em que vivemos. Nas Escrituras diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Embora angustiantes sejam marcadores no mapa da estrada para o retorno de Cristo, olhe para a atual guerra, a guerra entre o Hamas e Israel, acontecendo diante de nossos olhos em 7 de outubro de 2023. Hamas travou um dos mais mortíferos ataques aos judeus desde o Holocausto. Meus amigos, a prevalência de guerras e rumores de guerras no nosso mundo não é apenas uma questão política ou social, mas é também um sinal espiritual que nos lembra que o nosso mundo está num estado de turbulência e anseio por a paz que só Cristo pode trazer, como as areias movediças de um deserto. Estes conflitos remodelam a paisagem do nosso mundo e a nossa compreensão da profecia. Esta proliferação de conflitos serve como um apelo aos crentes para serem pacificadores, como Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Devemos ser luzes em um mundo obscurecido pelo conflito, incorporando a mensagem de reconciliação e esperança encontrada em Cristo. Nestes tempos de agitação, é vital nos ancorarmos na oração e nas Escrituras. Como o salmista escreveu no Salmo 46:9, ele faz as guerras cessarem no fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança em dois, ele queima a carruagem no fogo. Esta promessa nos assegura o controle final de Deus sobre os assuntos das nações. Lembre-se que devemos estar vigilantes, não devemos ser consumidos pelo medo ou desespero devido a estes acontecimentos. Como crentes, a nossa esperança não reside na estabilidade dos reinos mundanos, mas no inabalável reino de Deus. Também estas guerras e conflitos lembram-nos da urgência de espalhar o Evangelho enquanto o mundo geme sob o peso da luta e da dor. A mensagem da salvação
e a esperança do retorno de Cristo torna-se ainda mais crucial. O sexto sinal dos tempos são os desastres naturais e os sinais do céu, como mencionado por Jesus em Lucas 21:11. A crescente frequência e intensidade desses desastres são como alarmes que nos alertam para os tempos em que vivemos. Eles nos lembram da agonia da criação que aguarda sua redenção, conforme mencionado em Romanos 8:22 e 23. Em 2023, houve um aumento significativo no número de pessoas afetadas por desastres naturais em todo o mundo, incluindo inundações, incêndios florestais, ciclones e deslizamentos de terra. Os desastres naturais exigem uma resposta de compaixão e solidariedade. Eles nos lembram da importância de amar o próximo e estender a ajuda aos necessitados, manifestando o amor de Cristo de maneira prática. Além disso, servem como um chamado ao arrependimento e ao despertar espiritual, lembrando-nos de nossa fragilidade humana e da necessidade de buscar a Deus. Como Jesus disse em Lucas 13:5, a menos que você se arrependa, todos vocês também perecerão, destacando a urgência de nos voltarmos para Deus em tempos de incerteza. Nossa fé é nossa âncora, e mesmo em meio à turbulência, podemos encontrar conforto na presença de Deus. Essa fé nos capacita a ser faróis de esperança em um mundo abalado pelos desastres. O sétimo sinal dos tempos é a propagação global do Evangelho, conforme declarado por Jesus em Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelismo global é um sinal definitivo dos tempos, como um farol brilhando em todo o mundo, alcançando todas as culturas e cantos, especialmente em uma era em que a tecnologia nos conecta mais do que nunca. Esta profecia está sendo cumprida de maneira sem precedentes. Desde aldeias remotas até cidades movimentadas, a mensagem de Cristo está sendo compartilhada. Todos os seguidores de Cristo são comissionados a participar ativamente deste esforço, como Jesus ordenou em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Embora a propagação do Evangelho seja frequentemente encontrada com resistência e perseguição, esses desafios servem para fortalecer e espalhar a fé ainda mais, como foi visto na igreja primitiva. Ao participarmos dessa missão global, é essencial lembrar o poder da oração e da orientação do Espírito Santo, pois é pelo Espírito do Senhor que somos capacitados, como afirmado em Zacarias 4:6. O cumprimento desta profecia nos aproxima do retorno de Cristo, pois cada pessoa alcançada e cada vida transformada é um passo mais perto da conclusão desta grande comissão e do início do retorno de Cristo. O oitavo sinal dos tempos é a Batalha do Armagedon, conforme descrito em Apocalipse 16:16, onde os exércitos são reunidos para este confronto final. Esta batalha é vista como o clímax do conflito entre o bem e o mal, representando não apenas um confronto físico, mas também espiritual. É o momento em que as forças de Deus triunfam sobre as forças do Anticristo e de Satanás, como previsto em Apocalipse 19:11. A Batalha do Armagedon também tem uma importância significativa para Israel, central nos planos de Deus para o tempo do fim. O local específico do Megido em Israel destaca o papel crucial de Israel nesse evento profético. É um lembrete da soberania de Deus e da justiça que prevalecerá. Este evento inspira um senso de urgência para o evangelismo e a oração, pois nos lembra da necessidade de compartilhar o Evangelho com urgência e viver vidas que reflitam nossa fé. Observando os eventos atuais, especialmente o conflito em Israel, podemos ver como os sinais se alinham. Nossa exploração desses 8 sinais proféticos do retorno de Cristo nos lembra dos tempos em que vivemos e do nosso papel como crentes. Desde conflitos até a propagação do Evangelho, esses sinais nos chamam a uma fé mais profunda e a participação ativa na obra de Deus. Portanto, este é um apelo à ação, convidando-nos a viver com propósito, esperança e antecipação, garantindo nossa salvação enquanto podemos. Testemunhar o desdobramento dessas profecias nos leva a nos aproximarmos de Deus, aprofundar nossa fé e espalhar seu amor e verdade. Que estejamos prontos para a gloriosa segunda vinda de Jesus, afastando-nos de nossos maus caminhos e aceitando-o como nosso Senhor e Salvador. Vamos agora unir nossos corações em oração, buscando a presença do nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso Deus.
Ele é o Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Senhor, exaltamos o teu santo nome e reconhecemos tua soberania sobre toda a criação. Agradecemos por teu amor duradouro, tua misericórdia sem fim e pelo dom da salvação através de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor, por nossos pecados e falhas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Liberamos todo rancor e toda lembrança dolorosa no poderoso nome de Jesus. Declaramos vitória sobre os desafios que enfrentamos e repreendemos todo o plano do inimigo contra nossas vidas, nossas famílias e nosso propósito em Cristo. Senhor, concede-nos cura em nosso corpo, mente e espírito. Pedimos essas mesmas bênçãos sobre nossos entes queridos. Protege-nos em nossas jornadas, livra-nos de todo mal e afasta-nos da tentação. Agradecemos por cada coração que se humilha diante de Ti neste momento. Concordamos em buscar Tua face e Tua vontade para nossas vidas em unidade. Pedimos, Senhor, que Tua paz reine em Israel e em todas as regiões do mundo. Que Teu Espírito Santo nos guie em toda verdade e justiça, protegendo-nos contra o engano espiritual e os desastres naturais. Enche-nos com Tua sabedoria e discernimento enquanto testemunhamos o cumprimento das profecias bíblicas. Ajuda-nos a estar vigilantes e preparados para o retorno glorioso de Jesus, vivendo cada dia na expectativa de sua vinda. Fortalece-nos para sermos faróis de esperança e agentes de Tua graça em um mundo que tanto necessita do Teu amor, e elevarão seu espírito. Agradecemos a todos que nos apoiam. Você é abençoado por ser uma bênção.